trânsito no Brasil é responsável por uma média de 50 mil mortes por ano. Só para dar uma ideia, é o mesmo número de mortos na Guerra do Vietnã. Os problemas com o uso de álcool associado à direção, excesso de veículos nas cidades e o crescimento do número de motocicletas, responsáveis hoje por um enorme número de acidentes, vem preocupando o deputado Jesus Rodrigues, ex-diretor do Detran do Piauí. O deputado apresentou alguns projetos relacionados ao assunto. Ele explica melhor o conteúdo desses projetos nessa entrevista ao Palavra Aberta, que também está sendo transmitido pela Rádio Câmara. Deputado, antes de mais nada, como é que o senhor vê a situação do crescimento do número de veículos que eu me referi no início? Tem solução? Olha, cada vez mais vai aumentar o número de veículos e nós temos hoje uma situação economicamente bem mais favorável à aquisição de veículos. A tendência é que aumente. Aumenta muito rapidamente e a alternativa ao transporte individual, que seria o transporte público, ele não vai atingir um resultado na mesma velocidade. Então, a tendência é o trânsito, o congestionamento ser cada vez maior em nossas cidades. Quais são esses projetos que o senhor apresentou relacionados a esse tema? O senhor tem uma experiência, foi diretor do Detran, como eu disse. Olha, o principal problema do trânsito hoje, ele passa principalmente por uma questão de comportamento. As mortes no trânsito, 90%, mais de 90% delas ocorrem por falha humana. É uma questão de sentimento, é uma questão de comportamento do ser humano que precisa ser modificado. Então, esse é um dos eixos principais do meu trabalho. E, por outro lado, mesmo que nós não cheguemos a um comportamento adequado, preventivo, é preciso que nós também tenhamos fiscalização. Pessoas no chão, trabalhando a área do trânsito. Se também não tiver isso, não vai adiantar. Então, são elementos que precisam ser realmente medidos. Deputado, álcool e direção. É um tema que a gente repete, fala, volta, vai e vem, e o problema continua. E apesar de todas as medidas repressivas ou preventivas, ele parece até que se agrava diariamente. Exatamente. A questão álcool e direção, também estatisticamente, nós temos alguns estudos que apontam para algo em torno de 75% dos acidentes de trânsito tem a ver com álcool, com bebida alcoólica. Então, isso é alarmante. Devo dizer que, como diretor do trânsito, eu fui um dos diretores da época da criação da Lei Seca, ajudamos a criar esse sentimento de que álcool e direção não combinam, mas eu devo dizer que é um daqueles elementos que eu falei, faltou fiscalização, faltou atuação no chão. Poucos estados conseguem manter essa atividade de fiscalização do uso de álcool. Houve um arrefecimento, né, deputado, na fiscalização e na repressão. A gente observa que no início o pessoal apertou, depois parece que houve um relaxamento. Exatamente, mas olha, no momento do lançamento tem todo aquele entusiasmo, aquela vontade. Depois nós temos que compreender que falta efetivo, falta agente de trânsito, falta pessoa no trânsito suficiente para acompanhar isso. Por um momento ou por alguns meses, algumas campanhas, e elas ocorrem normalmente no começo do trabalho, se vê algum resultado, mas afora isso não tem. Eu fico com a preocupação agora, por exemplo, falam em liberar a bebida durante os Jogos da Copa e da Copa das Confederações. Imagina então o torcedor condutor voltando depois de ter passado o jogo todo bebendo. Quanto de pessoas nós vamos precisar tendo fazendo fiscalização para não termos um crescimento significativo no número de acidentes nesse período de retorno para casa depois dos jogos de futebol. Por isso eu tenho até me manifestado preocupado com esta possibilidade da aprovação desse item que permite o uso de bebida alcoólica durante a Copa do Mundo. Os seus projetos, deputado Jesus Rodrigues, quais são eles em linhas gerais? O que eles propõem? Olha, eu tenho um projeto que autoriza o cidadão que se sinta prejudicado por um estacionamento indevido
numa calçada, quando não deixa o espaço para o pedestre, na porta da sua garagem ou na porta, no local de estacionamento de pessoas com deficiência, que o próprio cidadão prejudicado possa informar. Que ele filme, que ele fotografe. Hoje, qualquer celular, por mais comum que seja, ele tem como fotografar, como fazer uma filmagem. Então, essa filmagem, essa fotografia seria encaminhada a um órgão de trânsito que, então, convidaria, né, a pessoa a apresentar a sua defesa. Então, isso traz um sentimento para toda a população usuária de veículos de calçada de fiscalização. Em qualquer local que se estacione um carro indevidamente, ele poderá ser fiscalizado, não só pelos agentes de trânsito como é hoje. E, consequentemente, acho que traria uma melhoria no nosso comportamento. Nós vamos saber que, se pararmos em cima da calçada, vamos ser multados, mas que poderemos ser fiscalizados e que, na verdade, é melhor que você estacione no local correto. Esse é um aspecto que eu acho que é muito mais de comportamento do que de fiscalização e de multar as pessoas. Esse é um aspecto. Outro, eu apresentei agora recentemente as propagandas, os anúncios de veículos, normalmente eles trazem no seu conteúdo não só infrações de trânsito, eles trazem crimes de trânsito. Eu vou dar um exemplo, temos um carro da Renault, o Renault Clio, é a propaganda do uau, 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 uma mocinha muito bonita, impressionada com o rapaz, uau, uau, uau. Para impressionar esse rapaz, ela estaciona fazendo um cavalo de pau. Aquilo ali aquilo não é uma infração de trânsito, aquilo é um crime de trânsito. E é um crime ter na televisão, num anúncio, um crime de trânsito. Cavalo de pau, veículos em alta velocidade, veículos demonstrando força desproporcional. Isso não pode acontecer. Na minha proposta, nenhum anúncio pode ter nenhum tipo de irregularidade. Imagina o anúncio de uma motocicleta onde o motociclista não usa capacete. Não pode ser permitido um anúncio como esse. Por isso a minha proposta. Falar em motociclistas, parece que hoje o grande drama, o maior número de mortes no trânsito nas cidades está relacionado a motociclistas. Aqui em Brasília, eu fico ouvindo a CBN pela manhã e eles têm uma ronda de trânsito. Não tem um dia, que não tenha pelo menos 1, 2, às vezes 3 acidentes envolvendo motociclistas. Olha, digo isso para você, conhecedor da realidade de um estado, que é o Piauí, que tem mais motocicletas do que carro. Você imagina o que é um estado onde tem mais motocicletas do que carros de 4 rodas, caminhões, picapes e etc. Então, a participação da motocicleta hoje, para nós, é muito mais importante, muito mais significativa. Aqui em Brasília, eu vejo até poucas motocicletas. Então, devo dizer que é uma realidade que é inexorável. Vai aumentar o número de motocicletas nas grandes cidades, vai aumentar nas pequenas cidades, como é o caso do nosso estado. E o que nós temos é que encontrar a maneira de fazer com que essa condução seja defensiva, que ela seja preventiva. E, como eu disse no começo, a questão do trânsito ela é de comportamento. Então, nós precisamos realmente mudar o comportamento dos donos de carros e dos pilotos de motocicleta, porque a não ter esse tipo de atitude, nós vamos continuar tendo um prejuízo financeiro nos hospitais muito grande, na previdência muito grande e prejuízo sentimental. Porque imagina a quantidade de pessoas que morrem antes do tempo, deixando as suas famílias, muitas vezes em situação difícil, por falta do uso de um equipamento básico de segurança, por exemplo, do capacete. Então, como eu digo, nós precisamos, para mudar o trânsito, nós precisamos mudar a cabeça das pessoas. Eu fui diretor do Detran do meu estado e uma das primeiras atitudes que eu tive, antes mesmo que o Denatran regulamentasse no Código de Trânsito, eu criei a Escola Piauiense de Trânsito para educar as pessoas. E acho que é um momento de nós fazermos uma revisão. A lei por si só... Agora, há vários especialistas, deputado Jesus Rodrigues, que dizem que o ponto mais sensível do corpo humano é o bolso. O que se deveria apertar mesmo eram as multas, né? Olha, nós temos leis demais. E lei sem a fiscalização não vai significar nada. Se o cidadão não sentir que ele pode ser multado, ele vai continuar cometendo infração. Então, eu defendo que por um determinado período a gente reforce um pouco a questão da fiscalização, mas a educação ela é fundamental. Na minha concepção, nós precisamos mudar um pouco o comportamento
do nosso condutor, do nosso piloto, até do pedestre, que muitas vezes também fere um pouco o Código de Trânsito. Só para fechar, que o tempo encerrou, o Jô Soares tem uma frase, ele foi vítima de um acidente de moto, né? Ele diz, moto é um veículo que foi feito para cair. Ele tem 2 rodas. Se fosse feito para não cair, ele teria 4. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, deputado. Sempre às ordens, Paulo. Você de casa, obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.